Pessoal, eu vou comentar aqui com vocês o vídeo jogando merda, ou jogando M no ventilador, do Henri Bugalho, um vídeo onde ele comenta, né, sobre a matéria que saiu ali na Cruzoé, do Felipe Moura Brasil, denunciando essas redes de blogs e sites e formadores de opinião governistas, que são em boa parte sustentadas, assim, pelo governo, né, estão instaladas na máquina pública. E aí ele levanta ali uma hipótese, né? A hipótese é, como o Olavo fala muito em estratégia das tesouras, como esse material foi feito pelo Felipe Moura Brasil, o Felipe Moura Brasil já foi o editor do livro do Olavo, o Olavo tem hangouts, vídeos, o Olavo fala tanto nessa teoria, será que isso tudo não é uma armação da direita? Né? Ele levanta uma hipótese, colocando que ele não coloca como teoria, ele não levanta uma teoria da conspiração, tipo, peguei eles, ele coloca uma hipótese, e como ele foi honesto nesse ponto, acho que vale a pena comentar. Vamos lá. Pois bem, né, a ideia central dele é exatamente essa. Nós temos o Felipe Moura Brasil, que foi editor do livro do Olavo, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, e esse mesmo Felipe Moura Brasil está denunciando hoje redes ligadas, se você for pegar o final do topo da pirâmide ali, são redes ligadas ao Olavo sim, tá? Elas terminam com um cara na cadeia de comando, com aquele Felipe G. Martins, e esse Felipe G. Martins responde diretamente pro Olavo, ele é o agente do Olavo dentro do governo, né? Eles trabalham com as teses olavistas, e aí ele vem, o Felipe Moura Brasil trabalha na Jovem Pan, Felipe Moura Brasil tem uma linha mais à direita, ele é um conservador um pouco mais lúcido, né? Então esse cara aqui não... Pode ser que ele esteja jogando com o Olavo, né? Pode ser que o Olavo, dentro da tese das estratégias das tesouras, aquela coisa que o Olavo já falou muito, né? Aquela coisa que já foi falada num filme do Brasil Paralelo, o Teatro das Tesouras, pode ser que o Olavo acredite tanto nessa tese que ele resolva levar ela à frente justamente com esses atores que estão em briga. Né? E eu vou confessar o seguinte, eu no começo do ano, né, já pensei em algo similar. Sim, não pensei em executar algo similar, mas imaginei que o governo fosse agir dessa maneira, porque de fato o Olavo acredita nessa tese. Quando eles falam aqui, já é bom levantar esse ponto, quando eles falam em estratégia das tesouras, ou de que havia um pacto entre PSDB e PT para um disputar com o outro, e o PSDB perde pro PT, e eles vão levando um jogo de vai e volta ali entre sociais-democratas e socialistas, eu nunca fui muito fã nem adepto dessa tese, nem acho que ela é operacional. O principal disso é que quem crê na tese está levando muito a sério a capacidade do PSDB de não se cagar todo em eleições, e sim, o PSDB foi completamente estúpido na leitura do público que ele representava em oposição ao petismo, especialmente depois das eleições de 2002, não entendeu os anseios da classe média do Centro-Sul, não entendeu como fazer essas pessoas militarem por eles, pelo contrário, as pessoas votavam com nojo no PSDB. Então nunca vi isso como uma estratégia, o PSDB perde de propósito aí fica aquele pra ela. Na verdade, os dois, o PT e o PSDB, se mataram durante anos, de verdade. Né? O PT sempre quis tomar o estado de São Paulo do PSDB, sempre houve essa guerra ali, e o PSDB sempre foi um inimigo central de boa parte, inclusive, da blogosfera petista. Né? Não vou entrar aqui em muitos detalhes, acho que, se quiser depois fazer um vídeo tratando desse tema, a gente fala depois, mas nunca levei a sério essa ideia, essa fantasia aí da estratégia das tesouras aqui no Brasil. Mas, voltando, né? É possível você tentar ser situação e oposição? Eu achei, de fato, no começo do ano, que quando a gente viu a tentativa de haver uma crítica dentro do grupo que chegou ao poder ao apoio ao Maia, ali em janeiro, para presidente da Câmara, sim, eu vi, eu tô vendo aqui eles tentando manter um discurso coerente com alguns blogueiros e alguns formadores de opinião criticando o apoio do PSL e do governo ao Maia, e falei, pode ser, isso aqui seria uma inovação, né? Isso aqui é muito a cabeça do Olavo, muito porque o Olavo trabalha dialeticamente, ele trabalha com essa ideia de tese e antítese, uma enfrentando a outra e as duas dominando o debate. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo, e não só eu, todo mundo que opera lá em Brasília e conhece um pouco, percebia que havia uma divisão muito clara entre turmas. Né? E você tinha uma turma que se submeteu e entrou naquela pirâmide hierárquica do bolsolavismo e se tornou praticamente gado do governo, e outro grupo que, mesmo apoiando o governo, foi se desgarrando. Quando eu falo desses grupos, eu falo dos grupos que são essencialmente bolsonaristas, ao menos ao longo dos últimos 2 anos. Não me refiro aqui ao próprio Felipe Moura Brasil, não coloco o MBL, Partido Novo e outras figuras da direita. Porque o drama, quando a gente estuda um pouco essa história dessa direita, esse drama, ele é anterior. E eu sei que é difícil, por exemplo, pra mim, por exemplo, que eu vou tentar compreender as brigas, os detalhes no campo da esquerda, como eu não vivia aquilo, eu não estava tão próximo, eu não sei ver as nuances, e eventualmente joga todo mundo num eventual mesmo balaio. Isso acontece quando a esquerda faz algumas leituras da direita. Então quando, por exemplo, o Henri Bugalho ele coloca ali, olha, se tem hangout que estão falando aqui da estratégia das tesouras, tá o Olavo,
falando com o Felipe Moura Brasil, e ele está falando também com o Kim, né? E provavelmente isso aí deve ter sido em 2014. Né? Então pode ser ali, você tem 3 forças diferentes, sendo que essas 3 forças hoje atuam de forma separada. Eu posso colocar aqui, o Felipe Moura Brasil é um cara que a gente respeita, tem uma relação cordial bacana, mas não é um cara que a gente trabalha junto, nunca foi em eventos nossos, por exemplo, assim como o MBL não trabalha com o Olavo, e acho que vice-versa, tá todo mundo mais ou menos na sua, cada um com uma linha diferente. Mas o que acontece? Pra galera tentar entender, inclusive pessoas de esquerda que eventualmente vejam esse vídeo, né? A cena da direita brasileira, especialmente 2012, 2013, 2014, ela era muito nova. Era como se fosse uma cena de banda. Sabe, as bandas começam num buraco, começam a tocar no mesmo bar, de repente aquilo começa a crescer e quando vê tá todo mundo tocando no estádio. No começo, realmente, todo mundo se conhecia, todo mundo se falava, porque todo mundo tinha um inimigo em comum, achava que esse inimigo comum era gigantesco e que eles eram incapazes de enfrentar. Então você tinha, por exemplo, um famoso aniversário do Danilo Gentili em 2014, que o Kim conheceu o Danilo Gentili, estava lá, que várias figuras da direita estavam junto. E depois todas essas figuras, né, muito embrionárias, que se conversavam, eram até amigos, cada um foi seguindo o seu caminho e cada um foi crescendo, todo mundo foi ganhando um respectivo tamanho. O Kim veio conhecer eu, que não tenho nada a ver com essa turma, para fundar o MBL. Danilo Gentili continua dele, começou a ser meio que amigo de todo mundo. Você tem a turma do Olavo, começou a se cercar ao redor do Olavo, mas essas turmas começaram a brigar e começaram a divergir ainda em 2014. Né? Porque a questão central, isso a gente demonstra não só no nosso filme, mas no livro, como um grupo de desajustados derrubou a presidente. Compram, por favor, já está disponível para pré-venda. Essas brigas começaram logo quando a gente começou as manifestações ali, né, 1º de novembro de 2014, e aí o Olavo queria basicamente ser o condutor, armou hangouts e tal, e a gente falou, as ideias dele, ele quer basicamente ter 2 teses. Ele quer ter a tese da intervenção militar trabalhando com a tese do impeachment. E aí é legal trazer para a própria análise do Henri Bugalho esse elemento. O Olavo falava, naquela época, em trabalhar como uma tesoura, né, com 2 hipóteses para derrotar o PT. Ele queria assim, vamos nos dar bem, uma turma vai pela intervenção militar, né, para tentar ucranizar, para tentar derrubar o governo ou forçar os militares a fazer uma intervenção, e a outra vai com o impeachment. E nós não vamos entrar nessa maluquice. A gente defende as instituições, a gente acha que a vitória tem que ser por via institucional, mesmo que isso soe chato e tal, e fomos pro caminho do impeachment, e desde aquela época nós já estamos rompidos com eles e fomos muito atacados por eles desde ali, final de 2014. Né? Esse momento lá do final de 2014, para essa análise do próprio Henri Bugalho, esse momento demonstra o Olavo pensa assim, dessa maneira dialética, com 2 forças, uma trabalhando em suposta oposição à outra, e o Olavo acreditava que isso poderia ser levado a cabo com a queda da Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff caiu a despeito deles, porque eles não conseguiram construir nada, eles foram muito incapazes na época, o impeachment rolou, e aí para manter a tese, vamos dizer, meio revolucionária dele, um populismo revolucionário, ele foi lá e aparelhou a candidatura do Bolsonaro, que em 2017 já estava com seus mais de 10%, e aí ele ganhou força nisso. Então, assim, dá pra falar que ele pensa dessa maneira? Dá pra falar que ele pensa dessa maneira, mas não dá pra falar que os agentes daquele começo embrionário, eles trabalharam juntos, porque existem, inclusive, muitos traumas, muitas inimizades por conta disso, inimizades que vão ser impossíveis de serem refeitas. Essa turma do Olavo trabalhou sim com o Alexandre Frota, trabalhou sim com praticamente uma quadrilha para tentar roubar a marca do MBL, foram no Nando Moura, atacaram família, jogaram sujo num ponto que eu acho que é um ponto sem retorno. Né? E cada um não acredita no projeto do outro. Né? O que eu vejo hoje é setores da direita que eram governistas no começo do ano, foram percebendo que aquela retórica meio revolucionária que eles tinham, ela não estava batendo com a realidade. Né? Primeiro no próprio patrimonialismo do governo e depois, quando pintou o caos do Queiroz e foi feito o muito provável, digo 99% de chance, acordão com o Supremo e Centrão ali, aí o governo perde esse potencial revolucionário e esses agentes em rede social que gostam de basicamente ter a prerrogativa moral para atacar todo mundo, para falar grosso, eles perdem essa prerrogativa e eles não querem perder essa prerrogativa. 1, até por coerência, e 2, porque para você ser um comentarista político que gosta de apontar o dedo para todo mundo, quando você perde essa prerrogativa, aí você enfraquece. Né? É muito difícil você lidar com a realidade onde existe a política, onde as pessoas são obrigadas a fazer acordo, que é um problema que o MBL é obrigado a lidar e até perde um pouco do impacto com as pessoas que estão revoltadas e querem basicamente ouvir esse discurso mais inflamado. Então, vejo dessa maneira, o vídeo do Henri Bugalho traz uma hipótese que não é de todo errada, pelo menos na cabeça do Olavo, mas que, olhando o cenário atual, não é verdadeira no sentido de não vejo, nem MBL, nem Felipe Moura Brasil, nem os comentaristas, nem Danilo Gentili, André Guedes, nem o próprio Nando Moura inseridos nisso. Tá? Cada um mais ou menos está seguindo uma determinada tese
e cada um está se construindo de acordo com a realidade, com os próprios valores. Então, é isso aí. Obrigado para todo mundo. Um abraço para vocês. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Kim Kataguiri, coordenador do Movimento Brasil Livre. Eu sou o Arthur do canal Mamãe Falei. Meu nome é Fernando Holliday e eu fui uma das pessoas que ajudou a organizar as grandes manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E já está disponível o filme Não Vai Ter Golpe, O Nascimento de um Brasil Livre, um filme de suspense, de ação, de aventura e de história, a história do impeachment e da fundação do Movimento Brasil Livre. Você sabe a importância histórica desse movimento pro impeachment? Eu tenho certeza que tem alguma coisa que não te contaram. Grandes manifestações, debates, acampamentos, marcha, tudo isso em Não Vai Ter Golpe, o Nascimento de um Brasil Livre, disponível aqui no YouTube. Pega a pipoca aí, chama a família e vamos assistir Agora no YouTube.